Bom, agora que a gente, né, encontrou que para saber se uma força é conservativa, a gente tem que o rotacional da força é igual a zero, tá? Isso aqui vai permitir a gente a definir a energia potencial. Tá? Então, só para relembrar, lá do segundo capítulo, quando era em uma dimensão só, a gente definiu a energia potencial do corpo, né, como sendo que a força, né, ela, opa, não era vetorial, né, ela era em uma dimensão só, que a força é igual a menos a derivada de uma função potencial v de x derivada em x. Né? Isso aqui foi no caso de uma dimensão. Então agora a gente quer generalizar isso aqui. Tá? Então a gente acabou de ver que para uma força conservativa, o rotacional de F é igual a zero. Tá? Agora tem uma propriedade matemática que fala que o rotacional, tá, do gradiente de uma função, chama de U, não chama de V de uma vez, de uma função V, tá? Isso aqui é igual a zero, tá bom? Onde o gradiente, né, é a definição de que é um gradiente. Então, gradiente de uma função U é aplicar esse operador del, né, que eu tinha definido anteriormente. Então, a derivada parcial em x dessa função U na direção x, mais a derivada parcial em y dessa, né, função, né, pode ser U aqui, tá? U na direção y, mais a derivada parcial em z dessa função U na direção z. Tá? No caso aqui, o nosso U é o que a gente vai chamar aqui de energia potencial V. Tá? Então, aqui por completeza, aqui também na hora de que a gente já vai fazer a parte de conservação de energia, a gente vai definir aqui que no nosso caso, tá, vai ser o rotacional de menos um gradiente de V é igual a zero. Tá? Então, isso aqui, ó, menos o gradiente de V, isso aqui é igual a força F. Então, para forças conservativas, que são as forças onde que o rotacional da força dá zero, né? Então podemos definir, tá, uma energia potencial associada. Tá? Então, uma energia potencial tal que a força ela é menos o gradiente dessa energia potencial V. Tá? Então aqui a gente definimos então o que é energia potencial. Tá? É menos o gradiente, a força é menos o gradiente de V. Tá? Então a gente generalizou, tá vendo essa derivada aqui que era uma dimensão só, para, no caso unidimensional, agora a gente tem ele em 3 dimensões. Tá? Agora vamos voltar lá no trabalho realizado pelo corpo, tá? Para mostrar a conservação de energia. Então a gente tinha aqui a variação, né, da energia cinética, a variação da energia cinética delta GT é igual ao trabalho realizado, que é F escalar dr. Tá? Agora, para o caso de força conservativa, a gente acabou de ver que a gente pode escrever que a força ela pode ser menos o gradiente de uma função energia potencial V.
né? Então, colocando isso nesta equação, então a gente vai ter que a variação da energia cinética é igual a integral, então vai ficar menos, né, a integral, o gradiente de V escalar PR. Tá? Agora vamos abrir essa continha aqui. Vai ficar menos a integral. Então, o gradiente aqui é a derivada na direção x da função potencial, né, vezes o... Vamos abrir aqui embaixo. Aqui, ó. Esse aqui é o vetor. É a derivada de v com relação a x na direção x, tá? Mais derivada de v com relação a y na direção y, mais a derivada de v com relação a z na direção z. Produto escalar de dx na direção x, mais dy na direção y, mais dz na direção z. Então, o produto escalar vai ficar, né, dv dx vezes dx menos, aí soma todo mundo, integral de dv del y dy menos integral del v del z dz. Tá. Bom, então, note o seguinte, que isso que está escrito aqui, né, é o chamado diferencial exata, tá? Porque eu posso cortar esses ΔX com esses dx aqui, os dy com dy, tá? E vou ficar apenas com a variação, né, de ΔV, tá certo? Então isso aqui pode ser escrito como apenas menos a integral de dV, tá? Então a gente volta aqui que a gente tem a variação da energia cinética vai ser menos a variação da energia potencial V, tá? Então isso aqui, passando isso aqui para o lado de cá, então a gente vai ter que a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial é igual a zero, tá certo? A gente pode só renomear tudo aqui, então a gente vai ter que, por exemplo, energia cinética inicial mais energia potencial inicial é igual a energia cinética final mais a energia potencial V final, tá? E isso aqui, né, é a soma, né, da energia cinética mais energia potencial, a gente pode chamar de energia total do sistema, igual a gente já tinha feito, para uma dimensão, tá? E a energia se conserva, né? Então, a soma da energia total inicial mais a soma da energia total final, que é esse termo aqui. Então, energia inicial é igual a energia final. Então, a gente tem conservação de energia. Tá? Então, acho que agora eu posso só dar uma resumida em tudo, tá? Só para falar que a gente começou, né, do fato que existe essa classe de forças conservativas, né, que o trabalho realizado não depende do caminho, tá? Então, se ele não depende do caminho, então o trabalho realizado no ciclo fechado é zero, tá? Utilizamos aqui o teorema de Stokes, tá? Para achar que, então, para essa integral de caminho aqui no ciclo fechado ser igual a zero, basta que o rotacional dessa função f seja zero, tá? Então, vimos que o rotacional ser igual a zero, tá? Significa que eu posso definir essa força F como sendo menos o gradiente de uma função, e essa função a gente está chamando de energia potencial. Tá? É importante avisar, né, falar que a energia potencial V é um escalar, é um número, né? Tá certo? Ela é pode ser uma função de x, y, z, tá? Mas ela não é um vetor, né? E por fim, né, então a gente usa essa propriedade que a gente pode usar aqui, F é igual a menos um gradiente de V, para mostrar então que a variação da energia cinética é igual a menos a variação da energia potencial e definimos então a conservação de energia do sistema.
Então, vejo que forças conservativas, se um corpo está sujeito a apenas forças que são conservativas, significa que a energia do sistema vai se conservar, tá? Beleza? Então, forças que não são conservativas, por exemplo, forças de atrito, tá? São forças que não são conservativas, tá? Elas não vão gerar conservação de energia. Né? Então, essa definição de forças conservativas, ela vai levar, né, à conservação de energia do sistema.